Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Podemos sentar, por gentileza? Meus caros irmãos e irmãs, hoje, no quarto final de semana do tempo do Advento, e depois de termos refletido durante os outros 3 finais de semana, durante toda a semana, nós hoje nos aproximamos da cidade de Belém. Nos aproximarmos de Belém não significa terminarmos a nossa caminhada, mas darmos início daqui a pouco a essa nossa caminhada. A caminhada munida pela graça e pela presença do Senhor. Os sinais que nós buscamos na terra, os sinais que cotidianamente nós pedimos a Deus, muitas vezes nos levam à nossa segurança humana, ao olhar que nós temos dentro de uma concepção, aonde nós buscamos na divindade algo que possa nos dar um pré-anúncio do que será o nosso futuro. Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele nos diz que uma mulher conceberia e seria dado ao mundo um Salvador. Hoje, na primeira leitura, o Senhor diz a Acás que uma mulher conceberia a todos nós o Salvador. E como vem nos dizer o Evangelho de hoje, no anúncio a José, ele será chamado o Emanuel, Deus está conosco. O sinal de Deus é um sinal que perpetua aos nossos corações, um sinal que perpetua, ecoa dentro do coração de cada um de nós, que é o sinal definitivo de Deus a toda a humanidade. Jesus havia dito que nenhum sinal nos seria mais dado à humanidade, a não ser o sinal de Jonas. Mas o Senhor é esse sinal presente no caminhar da nossa vida. Quando Jesus nasce em Belém, é dado aos reis magos um sinal luminoso que indicaria a eles o verdadeiro local onde eles se encontrariam com Deus. A nós Deus dá todos os dias o verdadeiro sinal de onde nós nos encontramos com a graça, onde nós nos encontramos com o sentido pleno do amor no transcorrer da nossa vida. Não buscamos mais nenhum outro sinal quando nós obedecemos a nossa fé, como nos diz São Paulo na segunda leitura de hoje, na carta aos Romanos, mas nos tornamos essencialmente obedientes a essa nossa fé, que nos indica no caminho da nossa vida, no nosso dia a dia, de que forma e como nós nos encontramos com Deus. Terminarmos o tempo do Advento significa, sobretudo, estarmos preparados a esse encontro definitivo com o sinal e com a graça de Deus, a nos nutrirmos com essa graça de Deus que se faz presente e disponível a todos nós no transcorrer da nossa caminhada. Santo Agostinho dizia que Deus, pelo seu amor, torna o seu Filho mortal, como os homens são mortais. E pela sua bondade, nós somos agregados por adoção à divindade. Porque Deus, fazendo-se homem, ele torna-se como homem, qualquer um de nós. Deus morre na cruz, se torna na carne mortal, como todos nós nos tornamos. Mas na divindade, Deus nos mostra que todos nós
somos resgatados por esse Filho que vem ao nosso encontro. E no transcorrer da nossa caminhada, nós nos encontramos com esse amor de Deus, não um amor que condena, porque a presença do Filho unigênito em Belém, Deus nos mostra que o amor dele não é um amor que nos leva à condenação, mas um amor que nos leva à graça, um amor que nos leva à transformação do homem através da própria presença do Senhor em nosso meio. Deus de rico que era se fez pobre para que nós possamos nos enriquecer. Em Belém nós vamos nos encontrar com uma manjedoura, um local pobre, um local que pode muitas vezes nos espantar diante dos olhos que muitas vezes brilham com o olhar artificial de tudo aquilo que o mundo vai nos oferecendo. Ali não existe isso. Ali existe a riqueza de Deus, que se faz presente na pobreza do homem. Quando o homem se faz pobre, ele se encontra com a riqueza de Deus. A riqueza ou a grandeza de uma pessoa está em saber reconhecer a sua própria pequenez, dizia Blaise Pascal. Assim nós nos encontramos com a riqueza de Deus quando nós reconhecemos a nossa pequenez. E a cena ao qual nós nos deparamos é a cena da pobreza, de um local simples, de um local dos animais, mas é ali que a luminosidade de Deus irradia a todos os corações e a toda a humanidade. Eurípides dizia que o amor é tudo aquilo que nós temos. É pelo amor que nós encontramos o único caminho da vida, é pelo amor que nós nos encontramos com a caridade, com a bondade no transcorrer da nossa vida. Esse caminho que nós fizemos em direção a Belém tem que simbolizar, sobretudo, o caminho da abnegação, onde somente o primeiro passo se torna difícil, que abnegar é deixar de lado muitas coisas que nós vamos trazendo em nós, muitas coisas que vão nos impedindo de nos encontrar com a verdadeira graça e a bondade de Deus. Nós nos encontramos em Belém com a fé que transforma, a fé que dá vida, a fé que dá sentido no transcorrer da nossa caminhada. Se nós olharmos hoje os dois personagens que nos traz a Sagrada Escritura, nós vemos Acás, dentro de todo o contexto de um olhar humano, e nós vemos José na obediência a Deus, o voltar-se inteiramente através da sua fé à obediência a Deus. O lado humano muitas vezes nos faz duvidar das coisas que possam acontecer pela ação de Deus, mas quando nós olhamos sobre a ótica de Deus, tudo é visto de uma ótica da fé, tudo é visto de uma forma diferenciada, porque nós nos encontramos com a espiritualidade, nós encontramos com a profundidade do nosso ser, nós nos encontramos com a nossa vocação, como diz São Paulo hoje, né? Apóstolo por vocação, escolhido por Deus para o Evangelho de Cristo. Porque todos nós, no encontro com Deus, na experiência com Cristo, nós fazemos a experiência da vocação ao qual somos chamados como cristãos, de anunciar, de ser presença da luz, de ser presença desse sinal de Deus que é irradiado a cada um de nós no transcorrer da nossa vida. Quando nós nos encontramos com Deus, nós nos encontramos com a verdade, né? Essa verdade que habita em nós, essa verdade que irradia através de cada um de nós. Porque, como diz o próprio São Paulo, na obediência da fé, nós somos chamados a viver a glória de Deus. Na obediência da fé, nós vivemos a nossa vocação, que nos vem pela graça e pela paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se muitas vezes o nosso contexto humano nos leva a questionar algumas coisas, o nosso contexto de fé nos leva a entregar-se inteiramente diante de Deus e para Deus. José entregou-se inteiramente diante de Deus. Como Maria no seu sim, entregou-se inteiramente a Deus. Faça-se de mim segundo a vossa vontade. Faça-se em mim segundo o instrumento da vossa bondade. E hoje José aceitou Maria como sua esposa. Deu seu sim a Deus na entrega total à proteção do Filho de Deus, a acolhida do Filho de Deus como seu próprio Filho. Encontrando-se com a manjedoura de Cristo, nós também nos encontraremos com o nosso não, muitas vezes, da nossa humanidade, ou nós nos encontramos com o nosso sim, através da nossa fé, onde nós deixamos Cristo nos transformar, onde nós deixamos que a divindade de Deus esteja em nós e faça parte do caminhar da nossa vida,
faça parte do nosso próprio ser no transcorrer da nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.